E aí, tudo na paz? E hoje eu vou falar com você um tema que é daqueles, hein? Eu vou responder a pergunta: o vinho que Jesus ele operou o milagre, o primeiro milagre dele, ele tinha álcool? Ih, rapaz, isso aí dá pano para manga porque contém uma daqueles temas tabus que é se o crente pode estar dentro daquela grande área, se o crente pode beber ou não, e se você quiser que um dia eu faça um vídeo sobre isso, você coloca aqui nos comentários que eu faça um vídeo sobre isso. Mas hoje eu quero responder isso. Será que o vinho que Jesus operou, o primeiro milagre, ele tinha álcool? Meu Deus do céu, né? Bem, a gente tem que entender algumas coisas, mas antes, não esqueça de deixar like aqui para você cooperar com essa obra, com esse trabalho, com essa pregação do evangelho, com esse trabalho de ensino. Deixe o seu like aqui e se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e não esqueça de divulgar para outras pessoas, porque não estamos fazendo qualquer trabalho, mas é um trabalho de qualidade. Você tem percebido pelos vídeos e os conteúdos são muito bem trabalhados aqui. Eu sou Carlos Araújo, sou especialista em teologia, em história, em filosofia e trago todo o meu conhecimento de anos aqui para te ajudar. Então, vem comigo, porque nós vamos falar, sem delongas, sobre esse assunto. O epicentro da passagem que fala sobre esse assunto, e isso vai estar, obviamente, na passagem lá do primeiro milagre de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, você vai enxergar maiores informações. Porém, o epicentro está lá entre os versículos 9 e 11. Eu vou ler para você, João, capítulo 2, versículo 9 ao 11. O 9 fala assim, ó: e assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamaram o noivo. Aí no 10 fala, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Aí no 11 fala, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então Jesus, para ajudar, faz o primeiro milagre dele, uma transformação sobrenatural de água em vinho. Sobrenatural porque a gente não tem nenhuma evidência que Jesus fez todo o processo de destilação, etc, etc. E é um processo, não sou dessa área, mas me parece, já perguntei, já vi algumas coisas, que é um processo que não é rápido, não é rápido. E Jesus, ele fez imediatamente. Algumas coisas nós precisamos observar aqui. Primeira palavra grega, oinon, né, que segundo o léxico de grego, do Novo Testamento, grego-português, de William Brinch, ele fala o seguinte na página 145. Oinos ou oinó é vinho, literalmente. Aí ele coloca João 2, versículo 3, depois versículo 9, que foi o primeiro versículo que eu li aqui para você. Ou seja, na passagem, vinho, de fato, é o que ele é. Ou seja, o que se entendia como vinho na época. Então não está falando de vinho, algumas pessoas falam, um suco de uva. Cara, olha, existem estudos mais aprofundados, que algumas pessoas falam, pode ser suco de uva, mas não é isso que está dizendo aqui. Está querendo falar vinho sendo vinho mesmo, a mesma expressão, ou não, que se usa para os demais vinhos, você vê usado também aqui em João capítulo 2. Tanto que a expressão vai ser a mesma para... Né, quando chegam e falam, olha, vocês servem, né? Primeiro, normalmente se serve o vinho bom, depois o vinho inferior, mas você modificou, você colocou o melhor vinho agora. O mesmo vinho da mesma espécie, essa é a ideia. Então, um estudo rápido sobre a ideia de vinho na sociedade judaica também, é importante colocar aqui, traz a compreensão de que a bebida ela poderia se alcoolizar, ou poderia até alcoolizar uma pessoa depois de algumas doses. Então a pessoa ela tomava e depois de algumas doses ela poderia realmente ficar alcoolizada. Algumas aí dependia da pessoa. Quando você vai para... Mas eu aprofundei um pouquinho mais a pesquisa, eu fui para o dicionário Vine, que na página 1061 diz que oinos é o termo geral para vinho. Então isso corrobora com o que o Greenwich falou, né? E nós estamos indo atrás de especialistas. Não estou falando, olha, na minha opinião, eu acho que, veja, na doutrina da minha igreja, não é nada disso não. Estamos olhando, fazendo uma análise teológica, histórico-gramatical mesmo, da passagem aqui. Estamos olhando mais especificamente para a gramática, estamos mais especificamente olhando para o grego koiné, para o significado no original. E vimos num léxico que traduz, né, do português, do grego para o português, e agora estamos olhando
olhando num dicionário também confiável teológico, que é o Wein, que vai falar que vinho, o termo geral para vinho é esse mesmo. Oi, nós. A menção dos odres estourarem, aí ele vai falar, se você, ele cita, né, em Mateus 9:17, fala isso, Marcos 2:22, Lucas 5:37, fala que os odres, ele vai trabalhar a parábola, né, onde os odres podem estourar quando fermenta, ele fala, isso implica fermentação. Então essa ideia de fermentação, ela é aquilo que justamente poderia trazer a alcoolização e deixar as pessoas embebedadas, vamos dizer assim, certo? Deve ser notado que uma coisa que chama atenção nessa passagem, o perito, que é a pessoa que estava verificando, tomando conta da situação toda ali no casamento, ele olha, né, o mestre-sala, como chama aqui, não tem nada a ver com aquele mestre-sala do carnaval, tá? Assim, ele entende o vinho de Jesus como sendo o melhor. O que isso significa, né? Não significa que ele é o mais embriagante. A gente tem que ser sincero. Então, o fato do vinho que Jesus ele fez ser o melhor não significa o mais embriagante, mas o melhor. Uma vez que os bons vinhos, porém, a gente tem um porém aí, uma vez que os bons vinhos, eles eram embriagantes por causa da fermentação, pode-se pressupor que esse era o caso, que o vinho de Jesus, então, ele poderia sim ser um vinho que levaria as pessoas a embriagar. Né? É claro que quando a gente fala alcoolizado, não é que não tinha o álcool como hoje, tá, gente? Hoje tem todo um processo que os caras acrescentam, mas ele acabava sendo um vinho que embebedava pela fermentação. Porém, do lado da linha, a gente tem que ser sincero, porque aqui a gente está trabalhando com as possibilidades, correto? Do lado da linha dos que entendem que não é embriagante, o que a gente pode pensar? Está o tempo da fabricação do vinho. Ora, Jesus havia acabado de divinamente produzir aquele vinho. Portanto, não houve tempo para uma fermentação. E isso faz sentido. Então alguém poderia alegar isso. Olha, o vinho não era fermentado ali, porque o vinho não era alcoólico, porque ele não era fermentado, porque Jesus tinha acabado de fazer. Faz sentido. Mas uma resposta mais adequada, eu acredito que pode ser a seguinte, que não dá para você afirmar que o vinho produzido por Jesus no primeiro milagre, ele era alcoólico ou não. Se afirmar que ele era ou que ele não era, você está indo além do que o texto diz. O texto não fala uma coisa, nem fala outra. Poderia, porém, ser, uma vez que ele poderia ser alcoólico, o que a gente pode falar? Ele poderia ser alcoólico porque a bebida, beber em si não é um pecado, certo? Mas o excesso que é o problema. Então, o que a gente pode falar, o fato de Jesus fazer um vinho que poderia levar alguém a se alcoolizar, não significa que Jesus está corroborando com o pecado. Que eu acho que o grande problema para os crentes é isso. Fala, não, como Jesus poderia fazer um vinho que deixa as pessoas bêbadas? Não, Jesus não faria isso. E é claro que uma fala dessa, ela negaria uma dezenas de versículos na Bíblia que falam sobre o vinho, né? No Antigo Testamento, o vinho alegra a alma. Existem uma série de passagens que a gente não está trabalhando aqui essas questões nesse vídeo. Mas que, se você for atrás, você vai encontrar tranquilamente. Então não dá para você, porém, condenar e falar, olha, não pode ser um vinho que poderia ter um teor alcoólico porque isso era pecado. Não havia um pecado em si, se o vinho de Jesus ele contesse álcool. Não dá para você falar isso, né? O problema era excesso. Mas com certeza esse vinho de Jesus, ainda que ele não fosse alcoólico, por conta da questão do tempo da fermentação, ele era vinho. Então ele tinha o potencial de fermentar. A questão é, as pessoas beberam todo aquele vinho, uma vez que elas já tinham bebido todo o odre que tinha, ou os odres que tinham de vinho, as pessoas beberam aquele vinho tudo naquela hora? Provavelmente não, né? E se não beberam, futuramente aquele vinho de Jesus ele tinha potencial para fermentação. Então, se ele tinha potencial para fermentação, se ele não foi feito naquele momento com esse potencial, futuramente ele sim, sem problema algum e sem dúvida alguma, ele fermentaria e seria um vinho alcoólico. Isso não denigra em nada o milagre de Jesus, isso não denigra em nada o ministério de Jesus, isso não denigra em nada, seria realmente uma ignorância muito grande querer acusar Jesus de qualquer coisa negativa porque ele fez um vinho que tivesse o potencial para alcoolizar alguém, tá certo? Que aí é cada um que tem que seguir a sua vida e fazer a coisa da forma correta. Tudo certo? Gostou?
Gostou aqui do conteúdo? Você viu que foi um conteúdo que eu trouxe com embasamento. O que você acha sobre isso? Coloca aí nos comentários. Não se esqueça de divulgar, porque esse vídeo pode ajudar muitas pessoas que têm dúvidas sobre essas coisas e outras. E se você quer que eu comente algum assunto que te é caro, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.